Uma história pode ser contada a partir de diferentes ângulos. Escolher o mais adequado é talvez uma das decisões mais difíceis para um ficcionista. Esse é o primeiro vídeo de uma série em que a gente vai discutir um pouco o foco narrativo. A gente vai dar uma geral nesse conceito e ver como um autor latino-americano tirou onda desse fundamento da narrativa. Fica comigo! Olá! Você já ouviu falar no experimento mental do gato de Schrödinger? É um experimento a partir do qual um gato poderia estar vivo ou morto dentro de uma caixa e você, ao olhar, só vai conseguir perceber uma dessas duas realidades. Dito de outra maneira, é como se o olhar do observador modificasse a própria realidade. Isso é um conceito da física quântica, mas na ficção, o mais próximo que a gente pode pensar a chegar disso seria o conceito do foco narrativo, que é a perspectiva a partir da qual uma história pode ser narrada. Você já deve ter ouvido um monte de explicações que começam com expressões como primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu não vou começar por aí. Eu vou começar dizendo outra coisa. Se esse experimento do gato de Schrödinger fosse transformado num conto, por exemplo, como você o narraria? A partir da perspectiva do cientista? A partir da perspectiva do gato? E se você decidisse narrar essa mesma história a partir da perspectiva da esposa desse cientista que não o vê há alguns meses? Ou melhor, e se você decidisse contar essa história a partir da perspectiva de um porteiro que é fã de ficção científica e que acompanha também a vida dos seus vizinhos? Cada uma dessas perspectivas daria à história um outro grau de profundidade, modificaria totalmente vários elementos dessa narrativa. Mas escolher apenas quem conta a história não é o suficiente. Esse narrador participa ou não ativamente da história? Quanto ele sabe do que ele está narrando? Ele tem acesso ao que todas as pessoas estão pensando ou uma visão limitada? Ele conversa com o leitor como se fosse seu próprio interlocutor? Ele se dirige a uma terceira pessoa e narra essa conversa? A que distância dos eventos, no tempo e no espaço, o leitor está? Todas essas questões são determinantes para você definir qual seria o foco narrativo da sua história. Bons autores e autoras jogam com essas variáveis para construir um ponto de vista que seja mais envolvente e que ajude a contar a sua história. Já os mestres podem fazer com que a nossa própria percepção do olhar e do que seria a realidade se modifique. É o que eu acho que acontece com esse autor, de cuja obra a gente vai ler um trechinho logo depois da vinheta. Olá, tá gostando da aula? Aperta o botãozinho aqui embaixo, vá. Os trechos que eu escolhi para a aula de hoje são do romance Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo. É uma das obras mais importantes da literatura latino-americana e me arrisco a dizer que da literatura ocidental. O começo da obra dispensa explicações. Vamos a ele. Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo, assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo, e eu decidido a prometer tudo. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso. E de tanto dizer, continuei dizendo mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se safarem de suas mãos mortas. Antes ainda, ela tinha me dito, não peça nada a ele. Exige o que é nosso. O que ele tinha de ter me dado e não me deu nunca. O esquecimento em que nos deixou o filho. Você deve cobrar caro. Antes de seguir, eu preciso avisar você que vem spoiler pesado nesse bloco. Então, se você não quer muitas revelações sobre Pedro Páramo, eu aconselho que você assista outra aula que está aqui no card que eu estou colocando logo acima. O que é que a gente pode falar sobre esse narrador do começo de Pedro Páramo? Temos um narrador em primeira pessoa, que é suposto filho de Pedro Páramo, e que volta a Comala, a cidade de seu pai, em busca dele. Esse é um dos temas fundadores da literatura ocidental. Tem até um nome para isso, chama telemaquia. É uma referência ao personagem Telêmaco, filho de Ulisses, e que, no começo da Odisseia, vai em busca do seu pai. E aí você me pergunta, então Pedro Páramo é uma telemaquia? Ou seja, é a história de um filho que volta em busca do seu pai? Desde o começo da narrativa, sinais vão sendo enviados por esse narrador de visão limitada, que é o Juan Preciado, filho de Pedro Páramo, que vai tateando até chegar à cidade de Comala e perceber que alguma coisa está errada. Na verdade, e aí vem um spoiler, todos estão mortos. Inclusive
Pedro Páramo. Peraí, então a jornada de Juan Preciado em busca do seu pai vai acabar no começo do livro, no capítulo 3? Você acha que se o livro se tratasse da jornada de Juan Preciado, ele não se chamaria Juan Preciado e não Pedro Páramo? Só uma dica. Só que mais adiante o leitor vai ser colocado diante de outro narrador, um narrador em terceira pessoa, onisciente, e que começa a narrar a história de uma criança. Será que esse narrador está apresentando a infância de Juan Preciado? Não. Agora nós estamos diante da infância de Pedro Páramo. E é pelos olhos de Pedro Páramo que a gente conhece aquela que seria o amor da sua vida, Susana. Veja esse trechinho. Pensava em você, Susana, nas colinas verdes, quando soltávamos pipas na época do vento. Ouvíamos lá embaixo o rumor vivo do povoado enquanto estávamos acima dele, no alto da colina, conforme ia embora o fio de cânhamo arrastado pelo vento. Ajuda aqui, Susana! E mãos suaves apertavam-se em nossas mãos. Solta mais linha! O vento nos fazia rir. Juntava o olhar de nossos olhos enquanto a linha corria entre nossos dedos atrás do vento, até se romper com um leve rangido como se tivesse sido cortada pelas asas de algum pássaro. E lá no alto, o pássaro de papel caía em cambalhotas arrastando sua cauda de trapos, perdendo-se no verdor da terra. Mas de quem é essa voz que está falando? Será que é do Pedro Páramo criança? Aqui, um Pedro Páramo adulto do futuro relembra um dia chuvoso em que pensava em sua Susana. O recurso que Juan Rulfo usa é bem interessante. Sempre que aparece essa fala intercalada de Pedro Páramo, ela aparece entre aspas. E aí, outra camada de narrativa, outro narrador aparece. A partir daqui, a gente já está preso à narrativa. Não é mais o pai morto de Juan Preciado que a gente vai acompanhar, mas esse adulto amargurado que relembra da sua infância e de um amor que perdeu. Várias camadas de tempo, vários focos narrativos sobrepostos. Veja que magia. Mas e o ponto de vista? Mudou, né, amigo? Sem conversinha, sem preparação e sem qualquer consideração por você, ele entorta totalmente a narrativa e subverte o ponto de vista a partir do qual você estava acompanhando a história. Mas não pense que é uma coisa aleatória. Você percebe, à medida em que a narrativa avança, que essas alterações de ponto de vista e essas mudanças de narrador vão fazendo com que você passe do presente para o passado e se alterne entre a visão de Juan Preciado, que continua tateando, né, como um cego por essa cidade fantasma, enquanto, paralelamente, você acompanha a evolução de Pedro Páramo, seguindo até a sua ascensão e queda. Estamos agora no topo da colina, observando a ruína de Comala e de Pedro Páramo, que vai, em algum momento, desmoronar como um monte de pedras. Essa nova perspectiva transforma aquilo que poderia ser só mais uma telemaquia, entre tantas outras que a gente já viu por aí, em uma das narrativas mais poderosas do século XX. Perene, porque muito, muito humana. Eu sei que eu peguei um pouco pesado, principalmente pensando que é um primeiro vídeo sobre foco narrativo. Acho que talvez você estivesse esperando que eu fosse dar receitinhas para você. Mas é importante que você perceba que tudo que a gente vai falar nos próximos vídeos são componentes de uma visão muito mais ampla. Na física quântica, existe a teoria das cordas, que considera que é possível que haja universos paralelos. Quando você pensa no que Juan Rulfo fez em Pedro Páramo, de alguma maneira é como se para mim fosse o primeiro romance quântico. Por hoje é só e aguardo o próximo vídeo, em que eu prometo que vou pegar um pouco mais leve. Não se esqueça de se inscrever para receber as notificações todas as vezes que eu postar uma nova aula. Até mais! Tem um autor que, antes de Juan Rulfo, escreveu um conto que, para mim, antecede várias questões que são tratadas na física quântica. Você sabe de que autor é esse? E que conto seria esse? Se você sabe, deixa lá nos comentários. Duvido! O problema de fazer essa estruturazinha com piadinha é que, no final, sempre você tem que fazer uma piadinha, né? E quando não tem piada, você faz o quê? Enrola, né? Enrola.